Vamos falar das referências relativas no Excel. Acompanha comigo. Se eu digitar exatamente aqui a seguinte fórmula, acompanha igual a 1, e eu resolver copiar e colar para esta célula do lado, o que vai aparecer aqui? Acompanha comigo. Quando eu copiar e colar o A1 aqui, vai virar B1. Mas por que, professor, virou B1? Porque eu copiei e colei para a próxima coluna. E aí a coluna A relativa sem cifrão virou coluna B. Agora, se eu copiar e colar aqui para baixo onde eu me encontro, como agora eu estou mudando de linha e não de coluna, quando eu copiar e colar para esta posição agora, ali vai aparecer B2, porque eu estou mantendo a mesma coluna B, mas estou mudando de linha. E aí o que era linha 1, quando eu copiei e colei, virou linha 2. Essas são as famosas referências relativas e absolutas. Nesse caso, somente as referências relativas, aquelas que não têm cifrão, foram as explicações que eu dei aqui. Tem-se a seguinte planilha, editada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Considerando que a célula C3 tem a fórmula igual B3 mais C2, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo correto nas células C4 e C5, respectivamente, ao se selecionar a célula C3, pressionar Ctrl C, que é o comando copiar, e depois selecionar as células C4 e C5, e ao mesmo tempo pressionar Ctrl V. E aí ele pergunta qual a alternativa correta. Na letra A ele bota 40 e 70, na letra B 40 e 50, na letra C 60 e 100, na letra D 70 e 140 e na letra E 70 e 150. Para descobrir qual é a resposta dessa questão, nós temos que primeiro entender as chamadas referências relativas e absolutas do Excel. Depois nós vamos resolver, mas primeiro vem comigo aqui. Uma referência chamada relativa, quando simplesmente aparece lá a referência da coluna e da linha, como por exemplo, igual B2. E as referências relativas são aquelas que quando eu vou copiando e colando, elas vão se alterando. Então quando eu uso o comando Ctrl+C, Ctrl+V, a referência relativa, ela se altera à medida que eu vou copiando e colando de acordo com o mesmo deslocamento de coluna e linha. Já as referências absolutas são aquelas que aparecem com cifrão, por exemplo, igual cifrão B, cifrão 2, é referência absoluta. E as absolutas eu posso copiar e colar com o comando Ctrl+C, Ctrl+V para qualquer célula que elas não se alteram. Referências absolutas ficam sempre iguais, não importa para onde eu vou copiar e colar. Já as referências mistas são aquelas que têm uma parte sem cifrão, uma parte relativa, e outra parte com cifrão, outra parte absoluta. Nas mistas, uma parte pode alterar. Nesse caso, a coluna B ali é relativa, pode alterar se houver deslocamento de coluna. Já a parte que tem cifrão, ali cifrão 2, essa congela, fica igual, fixa, não altera de jeito nenhum, porque é a parte absoluta. E a parte absoluta das referências não se altera quando usamos o comando copiar e colar. Aqui, inclusive, tem um outro exemplo de referência mista, com igual cifrão B2, onde o cifrão B é a parte absoluta. Nesse caso, não se altera. Mas o 2 ali, essa é a parte relativa e pode alterar se houver deslocamento de linha nesse caso. Mas vamos ver isso na prática. Como é que a gente resolve aquela questão? Primeiro ele disse que na célula C3 tinha a seguinte fórmula, igual B3 mais C2. Depois ele disse que aplicou o comando Ctrl+C, o copiar nesta fórmula, nessa célula C3. E aí ele aplicou o comando colar na célula C4 e na célula C5. E ele quer descobrir qual é o resultado que vai aparecer nessas células C4 e C5 quando ele aplicar o comando colar. Para isso, a dica é primeiro verificar se existe deslocamento de coluna entre o que ele copiou com o Ctrl+C e o que ele colou com o Ctrl+V. De C para C aqui, ó, não tem nenhum deslocamento de coluna, zero deslocamento de coluna. Assim como daqui para cá também, C para C, zero deslocamento de coluna. Agora, em relação à linha 3 para a linha 4, nós temos um deslocamento de linha. E da linha 4 para a linha 5, temos mais um deslocamento de linha. Como resolvemos que fórmula vai aparecer na célula C4 e C5? Lembrando que essa fórmula só tem referências relativas, sem cifrão. Portanto, as referências relativas elas podem se alterar se houver deslocamento de coluna ou linha. Então vamos pegar primeiro aqui, ó, esse B que vocês estão visualizando ali. Acompanha comigo. B é coluna relativa. Vamos ver se teve deslocamento de coluna. Não teve. Ele manteve a mesma coluna. Então esse B relativo continua B. Agora, esse 3 aqui é linha. Vamos ver se teve deslocamento de linha. Teve um deslocamento de linha. Então, o 3 aqui embaixo, ali, aliás, o B só dando continuidade aqui, claro, vira B também, porque tem zero deslocamento de coluna. Então, o B vai ser sempre B aqui, seja na célula C3, C4 ou C5.
Agora, esse 3 aqui, com um deslocamento de linha, aqui embaixo vira 4. E com mais um deslocamento de linha, aqui embaixo vira 5. Perfeito. Vamos botar ali o mais. E agora vamos pensar nesse C que é coluna. 0 deslocamento de coluna. Então, C com 0 deslocamento de coluna, aqui embaixo fica C. Mais um deslocamento aqui? Não. C, 0 deslocamento de coluna também. Então, C com 0 deslocamento de coluna continua C. Agora, a linha 2 é linha. Linha teve deslocamento. Então, a linha 2 com um deslocamento de linha, a linha 2 aqui embaixo vira a linha 3. E a linha 3 com um deslocamento de linha de novo, aqui embaixo vira a linha 4. Tá aí. Descobrimos as fórmulas que vão aparecer nas células C4 e C5. Então, agora vamos separar bonitinho, voltando a olhar a planilha original. E lembrando que ele pediu o conteúdo correto nas células C4 e C5. Então, já vamos descartar C3 para pensar só em C4 e C5 aqui. Até vou botar do lado aqui, ó, fica C4 aqui e C5 aqui. Vamos descobrir qual o resultado de cada uma delas. Vamos calcular comigo. Quanto vale B4? B4 vale 30. Ó. Coluna B, linha 4, B4 vale 30. Mais C3. Quanto vale C3? Coluna C, linha 3. C3 também vale 30, então é mais 30. Perfeito. E 30 mais 30 dá 60. Agora quer dizer que na célula C4, aqui onde não tem nada, que é onde ele copiou e colou aqui vai ter que aparecer 60. Então vamos destacar que aqui na célula C4, porque é C4, coluna C, linha 4, vai aparecer 60. Perfeito. Preenchi ali bonitinho. Agora vamos descobrir C5. O que diz C5? Igual B5 mais C4. Quanto vale B5? Coluna B, linha 5, B5 vale 40. Tá aqui. Mais C4. Quanto vale C4 agora? Agora C4, que antes era vazia, agora C4 vale 60, porque ele copiou e colou, e aí o C4, que antes não tinha nada, como ele colou ali, virou 60. Então o C4, que antes era vazio, agora vale 60. Então vou anotar 60. E 40 mais 60 é 100. Então quer dizer que o conteúdo correto nas células C4 e C5 são 60 e 100. É isso que eu tenho que achar como resposta dessa questão, né? 60 e 100. Quando ele copiar a célula C3 e colar na C4 e C5, vai ficar 60 e 100 como resposta. Isso a gente encontra em que alternativa? Na letra C de Canadá. Tá lá, 60 e 100 é a resposta correta dessa questão, então C. Com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente Microsoft Office, julgue o item que se segue. No Microsoft Excel, as referências relativas são fixas e identificadas pelo símbolo cifrão, certo ou errado? Bem, pessoal, quando a gente fala sobre o Excel, esta planilha de cálculo, e a gente pensa no que a gente chama de referências relativas, como citado aí na questão, e referências absolutas, que também é um outro tipo de referência, nós temos que cuidar muito para não causar um erro aí. Então acompanha o que eu vou te dizer agora e depois a gente volta para a questão. As referências relativas e absolutas dentro do Excel são identificadas da seguinte maneira. Quando a referência é relativa, como por exemplo, igual B2, aparece a indicação da coluna e da linha, nesse caso, coluna B e linha 2. Isso é uma referência de célula relativa que está indicando a célula B2. Mas por que eu estou chamando ela de relativa? Porque se eu copiar e colar essa referência para uma outra célula, no momento que eu copiar e colar, essa célula vai modificando, porque as referências relativas são aquelas que se alteram quando a gente copia e cola. Depois eu vou demonstrar na prática. Mas só para pegar o jeitinho aqui, quando é que as referências vão ser identificadas visualmente como absolutas? A referência absoluta é aquela que apresenta um sinal cifrão para a coluna e um outro cifrão para a linha. Nesse caso, igual cifrão B, cifrão 2, é considerado uma referência absoluta simplesmente porque tem um cifrão antes da coluna B e um outro cifrão antes da linha 2. Portanto, as referências relativas são aquelas que não apresentam cifrão e que à medida que eu vou copiando e colando, elas vão se alterando, vão se modificando. As referências absolutas são aquelas que apresentam um cifrão imediatamente antes da coluna, nesse caso o cifrão B, e um outro cifrão imediatamente antes da linha, no caso o cifrão 2. Essa é uma referência absoluta. As referências absolutas, elas são fixas, isto é, eu copio e colo a fórmula com a referência absoluta para qualquer célula e essa fórmula permanece a mesma, continua sendo igual ao cifrão B, cifrão 2. Então, o cifrão é o símbolo que deixa aquela referência absoluta. Agora, nós temos também casos de referência mista.
Uma referência mista é aquela que eu tenho uma parte relativa e a outra parte absoluta ou vice-versa. Exemplo, igual B cifrão 2. Não tem um cifrão imediatamente antes da coluna B, portanto a coluna B é relativa. Mas tem um cifrão imediatamente antes da linha 2, portanto esta linha 2 é absoluta. Agora um detalhe importante quando a gente fala sobre isso. Se eu pegar igual cifrão B2, também é um exemplo de referência mista, porque agora eu tenho um cifrão imediatamente antes da coluna B, portanto a coluna B é absoluta porque tem cifrão, e tenho a linha 2 sem nenhum cifrão imediatamente antes. Então, como não tem nenhum cifrão imediatamente antes da linha 2, a linha 2 é relativa. Esses dois exemplos aqui são exemplos de referência mista, porque uma parte é relativa e a outra absoluta, ou uma parte absoluta e a outra relativa. Bem, então eu já sei que a ideia aqui, nessa questão, era perigosa mesmo, porque ele dizia, no Excel, as referências relativas são fixas, identificadas pelo símbolo cifrão. Errado, pessoal. Por que errado? Porque, na verdade, aqui ele deveria ter dito absoluta. No Excel, as referências absolutas são fixas, aí estaria correto, porque as relativas não são fixas, elas se alteram de acordo com as operações de copiar e colar ou com a alça de preenchimento. E, na verdade, quem são identificadas pelo sinal cifrão são absolutas. Então, para essa questão ficar certa, aqui no lugar de relativa teria que ser absoluta. Teria que dizer, as referências absolutas são fixas e identificadas pelo símbolo cifrão. Aí sim estaria certo. Mas as relativas, elas não são fixas e não são identificadas pelo símbolo cifrão. Bem, eu vou aproveitar essa questão para ir um pouquinho mais adiante. Vamos imaginar alguns casos de referência relativa. Imagina que nessa célula eu digito igual B2, é uma referência relativa. Se eu for copiar e colar para a célula de baixo, como a referência relativa ela se altera de acordo com o mesmo deslocamento de coluna ou linha, como aqui eu desloquei uma linha, então onde era igual B2, aqui embaixo quando eu copiar e colar vai ficar igual B3, porque as referências relativas elas não são fixas, elas se alteram com a cópia. Se eu agora for copiar e colar mais abaixo ainda, o B3 aqui vai virar B4. E se eu for copiar para o lado? Bem, para o lado, o B4 vai virar C4. Por que agora alterou a coluna B para a coluna C? Porque agora eu desloquei uma coluna. Quando eu desloco a linha, vai alterando a linha. 2 virou 3, virou 4. Quando eu desloco a coluna, vai alterando a coluna. A coluna B virou coluna C. E assim sucessivamente se eu continuasse essas operações, certo? Bem, a linha mais ao lado seria D4. Já nas referências absolutas, elas são fixas. Aquelas que têm cifrão para coluna e cifrão para linha não se alteram. Cifrão B, cifrão 2, se eu copiar e colar para baixo, vai continuar sendo cifrão B, cifrão 2. Copiar e colar mais abaixo ainda, continua sendo cifrão B, cifrão 2. E para onde eu for copiando e colando, vai permanecer cifrão B, cifrão 2, porque são referências absolutas. Já as mistas, elas podem ou não alterar. Depende do deslocamento. Quer ver? Ó, B, cifrão 2. Se eu resolver copiar e colar para o lado, aquela coluna B não tem cifrão, é relativa. Então, deslocando uma coluna, B vai virar C. Mas o cifrão 2 fica sempre sendo cifrão 2, porque a parte que tem cifrão é fixa, é a parte absoluta. Então, por exemplo, se eu copiar e colar agora para baixo, aquela coluna C, mesmo relativa, vai continuar sendo coluna C, porque aqui eu não tenho deslocamento de coluna. E o cifrão 2 vai permanecer cifrão 2 porque o que tem cifrão não altera. Então, se eu copiar e colar aqui para baixo, vai virar o mesmo igual C cifrão 2. Porque C, mesmo relativo, na mesma coluna permanece C. Agora, o cifrão 2, que poderia virar 3, não virou 3 porque o que tem cifrão fixa, fica igual, não altera. Se eu for copiar e colar para o lado, agora sim, como eu tive um deslocamento de coluna e a coluna não tem cifrão, C vira D. E o cifrão 2 é sempre cifrão 2 porque ele é a parte absoluta, como a gente bem descreveu. Outro caso de referência mista, igual cifrão B2, se eu for copiando e colando para o lado, o que vai acontecer? Bem, cifrão B2. O cifrão B permanece sendo cifrão B, não altera. E o 2, como aqui eu não tenho deslocamento de linha, eu estou na mesma linha, vai continuar a mesma. Agora, se eu copiar e colar para baixo, o cifrão B permanece cifrão B. Mas o 2, com um deslocamento de linha, vai virar 3. Então, aqui embaixo vai ficar igual cifrão B3. Se eu copiar e colar para o lado, bem, o cifrão B permanece cifrão B. E como eu não vou mudar de linha, aquele 3 vai permanecer 3. E assim sucessivamente, eu vou verificando quando a referência mista relativa ou absoluta. Vamos pegar esse caso agora. Imagina que eu resolvo copiar e colar essa fórmula, que está aqui na célula C1, que diz igual cifrão A1 mais B cifrão 1. E eu quero colar ela com o Ctrl+V lá na célula C3.
eu quero descobrir que fórmula vai aparecer lá na célula C3. O que eu vou fazer? Bem, na célula C1 eu tenho a seguinte fórmula então, ó, na célula da coluna C da linha 1, igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Eu quero copiar e colar para a célula C3. Então eu vou verificar qual o deslocamento de coluna. C para C, eu estou na mesma coluna, então 0 deslocamento de coluna. Mais 1 para 3, eu tenho 2 deslocamentos de linha. Então agora vamos trabalhar na fórmula. Observa, aqui o cifrão A, por ter cifrão, vai permanecer cifrão A, porque o que tem cifrão é fixo, a parte absoluta não altera. Mas esse 1 aqui, ó, 1 com 2 deslocamentos de linha identificados, 1 mais 2 aqui vai virar 3. Então, 2 deslocamentos de linha identificados, 1 virou 3. Vamos continuar aqui. O B é relativo, não tem cifrão. Se é relativo, eu tenho que verificar o deslocamento de coluna, porque o B é coluna. Qual foi o deslocamento identificado de coluna? 0. Então, o B, mesmo relativo, com 0 deslocamento de coluna, continua sendo coluna B. E o cifrão 1 aqui, o que tem cifrão é a parte absoluta, não altera de jeito nenhum, vai permanecer sendo cifrão 1. Então, a fórmula que vai aparecer aqui, quando eu copiar e colar, vai ser cifrão A3 mais B cifrão 1. Quer dizer, era cifrão A1 mais B cifrão 1 quando eu copiei, e quando eu colei ficou igual cifrão A3 mais B cifrão 1. É essa a ideia das referências relativas e absolutas aí citadas na questão, que, como eu disse, estava errada, porque ele falou as relativas são fixas, e na verdade as absolutas são fixas, e as absolutas é que são identificadas com o cifrão. Bem interessante a questão aí para abrir o debate sobre as referências relativas e absolutas dentro do Excel. Certo, pessoal?